perfeito, mas é que eu tô muito mais preocupado. Não tem um disclaimer, ninguém fala. Não. Outra coisa, acho que você gostaria desse ponto. O claim que eu vou fazer upload e download da mente, upload de conteúdo Do tipo. Kurzweil, mas isso é uma maconha. Isso não existe. Não vai ocorrer. Não vai ocorrer porque Não, porque o. Isso é uma maconha desgraçada. Bicho. Não vai acontecer. Como faz isso? Não tem como, porque o cérebro aprende de uma maneira diferente no sistema binário. O cérebro não aprende. Não é 0 e 1 não é um hard disk. Não é um hard disk que você manda um comando eletromagnético e você cria memórias. Não é assim que funciona. E tem uma outra coisa que é o seguinte: a partir do momento que o lado físico do cérebro também define quem você é. Isso. Mesmo que eu consiga fazer um download do seu cérebro, fazer um upload no cérebro do Lenin, vamos supor, o Lenin teve uma morte cerebral e doou o corpo para a ciência. Aí eu vou subir o Vilela lá. Não vai ser o Vilela. Claro que não. Não, mas veja bem, não tem aspirador de memória. Para você fazer um download do Vilela, você teria que ter um aspirador das memórias que estão distribuídas por todo o volume Qual a memória que do ele tem córtex dele. De gato, de cavalo, de cachorro. As suas experiências, é isso que é muito bacana. As suas experiências, a dele e a minha, de vida, são completamente únicas no universo. Total. É como se fosse um livro que nunca mais vai ser escrito. Tá? Porque cada um de nós cresceu com condições X, viveu num ambiente Y, aprendeu de uma certa forma, encontrou pessoas diferentes, você entende? Então essa combinação de eventos que descreve essa narrativa desse livro individual de cada uma das nossas vidas é não computável. É que eu gosto eu prefiro fazer uma leitura mais subjetiva da história. Então, por exemplo, quando o Kurzweil fala dessa história, e graças a Deus ele não vai me escutar porque ele é meu chefe na Singularity, mas eu tô muito mais... Quem que você está falando, perdão? Do Kurzweil. Bom, é a mesma coisa, não vai haver a singularidade. Não, perfeito, mas né? Não. Mas Fique tranquilo. Mas o meu ponto é o seguinte, quando a gente está falando de download, upload, etc e tal, eu tô muito mais preocupado para a tua linha de pesquisa, antes de além do cérebro, máquina, cérebro, que nós fizemos. Então, e isso para mim é muito mais legal. Cérebro. Nós criamos uma interface que conectava primeiro o cérebro de múltiplos ratinhos. Tá. Eles trocavam informações. Telepaticamente? Não. Como? Eram com chips e com conexões wireless, mas eram... o primeiro caso foi com cabos, né? Entendi. Porque isso foi em 2013 que nós fizemos. E depois nós fizemos com macacos, nós fizemos uma brainnet de 3 macacos jogando um jogo coletivo, onde era wireless. Então mas não tinha nada de telepatia, você tinha que amplificar o sinal, porque o campo magnético do cérebro é muito pequeno, a intensidade dele é muito baixa, tá? Ele é muito menor. O campo magnético do cérebro é o campo magnético solar medido em Plutão, em picotesla. O que chega em Plutão? O que chega em Plutão do Sol muito pouquinho. É uma merreca, tá? Só que a história da humanidade, eu gosto de falar isso porque toda a história da civilização humana foi criada por indivíduos com um picotesla de eletromagnetismo entre as orelhas, tá? Se você parar para pensar, é brutal. E eu acredito que o campo magnético do cérebro é o integrador do cérebro. Como o campo magnético da Terra, tá? Ele integra a função de todas as áreas do cérebro. Ele a cola, tá? O Einstein adoraria essa ideia, né? Porque vem do Maxwell, do James Maxwell que criou a... Então, isso para mim é muito mais legal, porque óbvio que toda a parte motora é onde a gente hoje vê mais necessidade, né? De pessoas com necessidades especiais, ou, sei lá, um cara que teve um aneurisma, alguma coisa assim. Agora, cérebros, se a gente for extrapolar para o futuro, eu vou poder... Aí, óbvio que a gente vai pensar no Matrix, mas assim, o Vilela, se juntar no meu cérebro, ele vai conseguir me ensinar a pilotar um helicóptero que ele aprendeu? Ou uma coisa mais simples, baixar um livro na minha cabeça. Eu vou contar o que nós fizemos e aí vocês interpretam. Tá bom? É curioso porque esse paper, quando novamente, nós mandamos para o Nature, né? Para Nature. E o editor da Nature... Os revisores, não, isso aqui é muito louco, isso aqui é completamente fora do esquadro. E publicamos numa outra revista da Nature. Mas para você ver como é difícil você furar a bolha, né? Dessa camada de... que hoje em dia é quase uma censura de novas ideias, né? Depois de 40 anos eu posso dizer isso, né? Mas enfim, nós pegamos um ratinho que tinha que apertar isso foi o primeiro experimento, apertar uma alavanca à esquerda ou à direita, dependendo do que ele encostava com a face. Então estava no escuro, tinha uma abertura e essa abertura mudava de diâmetro aleatoriamente e ele tinha que dizer se era
estreita ou aberta. E eles fazem isso com as vibristas. Eles tocam os dois lados, é muito rápido. 100 milissegundos, 150 de contato, eles decidem. Ele apertava left e right. Aí, nós mandávamos o que o cérebro estava produzindo desse primeiro animal que estava experimentando a abertura e tomando a decisão de apertar esquerda ou direita, e mandávamos eletricamente para o cérebro de um animal que não tinha nenhuma abertura na frente dele. Ele não experimentava o estímulo sensorial, mas ele tinha que dizer para nós. E em 74% das vezes, o segundo cara fazia isso. Ele conseguia... Ele acertava. Ele acertava com a informação sensori-motora que vinha, mas era uma informação... Mandava Eu mandava um pacote, tá? E o mais divertido é que nós tínhamos um rato nos Estados Unidos e um rato em Natal, no nosso instituto em Natal. E o rato em Natal tomava a decisão com a informação que vinha do cérebro do cara daqui. Então essa foi a primeira... O rato brasileiro era melhor que o... Não, nós invertemos. Um dia era o rato americano que mandava para ele, no outro era o rato brasileiro que mandava para ele. Aí nós criamos uma coisa que 2 anos depois, esse trabalho também, os caras falaram, não, peraí, o que nós fizemos? Nós criamos, imagina uma rede neural artificial. Input, camada intermediária e output, né? Sim. São neurônios computacionais programados. Hoje em dia tem chip que faz isso, né? A NVIDIA aí que todo mundo fala hoje em dia. Acabou de lançar plataforma nova aí. Em vez de neurônios artificiais, nós pusemos um ratinho em cada local. Então tinha os ratinhos inputs, tinha os ratinhos da camada intermediária e tinha os outputs. E nós fizemos essa rede de cérebros, que eu chamei de BrainNet, computar, trocando informações entre eles. Então, quem sentia o barato, quem recebia a informação, mandava para a camada intermediária, a camada intermediária mandava para o output, e o output dizia para nós. E nós fizemos reconhecimento de letras. Faz um telefone sem fio aí, né? É isso, mas não tinha nenhuma informação verbal, auditiva, tátil, não tinha nada. Eram sinais, e nós provamos que depois de tentar entender o que está acontecendo, essa BrainNet computava. Ela acertava, ela fazia uma tomada de decisão. Então ela conseguia aprender também essa... Ela aprendia, os cérebros aprendiam, porque nós tínhamos pequenos truques de como dar feedback para os caras, né? Feedback... E o que acontecia? Nós fizemos, por exemplo, uns ratinhos computarem, reconhecer padrão de letras, né? Letras que a gente fazia no input, o output tinha que reconduzir o D, ou coisa, e fizemos... previsão de tempo, fizemos coisas para mostrar que havia uma computação simples, né? Não era álgebra riemanniana, mas mostrou o princípio. E aí, um grupo na Universidade de Washington, em Seattle, fez uma demonstração em seres humanos. Eles pegaram o EEG de um paciente que estava vendo alguma coisa, ou apertando alguma coisa, e através de uma estimulação não invasiva eletromagnética, chama TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, eles estimulavam o cérebro de um cara que estava num outro lugar. E o cara conseguiu tomar decisões. Mas, ou seja, ele não estava sentindo isso na pele, ele estava sentindo no cérebro. Só que assim, não era um pareamento 1 para 1, entendeu? Não era uma coisa como a gente faz com o computador, quando a gente transfere um pendrive e põe no computador. Não era isso. Era criar uma associação, que é como o cérebro aprende, e foi assim que os nossos ratinhos aprenderam. Só que aí, como é rato, né? Quando você faz isso em rato é para testar a ideia. Você não vai... É uma prova de conceito. É uma prova de conceito. Nós fizemos com os macaquinhos. Só que com os macaquinhos foi muito mais complexo. Nós tínhamos um braço virtual, que primeiro em 2 dimensões, depois em 3. Mas em 2 é o seguinte, o eixo Y, o braço tinha que achar um objeto que aparecia na tela, e se ele pegasse o objeto, eles ganhavam o suco laranja, e o objeto ficava movendo, era aleatório, não tinha como trapacear. O eixo Y desse movimento era controlado pelo cérebro de um macaco, e o eixo X desse movimento era controlado pelo outro macaco. A gente misturava os 2 cérebros, e os 2 jogavam o jogo conjuntamente, e eles não sabiam que tinha outro macaco no laboratório. Eles estavam nas extremidades opostas do laboratório. Então, ninguém contou para eles. Ninguém contou, e eles estavam no sound chamber, que a gente fala, que é essas câmaras de isolamento sonoro. Então, limpado. Porque o macaco, quando joga o videogame e está gostando, ele canta, ele vocaliza, ele fica feliz, ele está tomando suco de laranja, está ganhando, eles são muito competitivos. Pois bem, fizemos esse paper, os pares de macacos jogavam, sem delay nenhum. E quando eu olhei para isso, eu vi que o cérebro dos 2 animais sincronizava.
Caramba, que maluco. Os neurônios do córtex motor dos dois animais que não sabiam quem eles existiam, não estavam vendo um ao outro, nada, eles eram sincronizados pela tarefa e pela recompensa. Então, imagina, os neurônios disparavam no mesmo momento no tempo. Ô, Nicoleles, tá? Então, vamos lá. Isso chama-se BrainNet. Entendi. Essa é a definição de uma rede de cérebros. Maluco pra gente ficar pensando aqui. Então, mas é real, tá? Não, do caralho. Mas assim, eu acho que talvez ele me ensinar a pilotar helicóptero não vai rolar. Não. Agora, do que você falou... Mas a BrainNet ocorre todo o tempo. Não, tudo bem. Mas eu imagino num cenário aí muito futurista... Remoto. Se o Vilela tiver uma crise de pânico... e conectar no meu cérebro, talvez eu consiga ajudá-lo. Entendi o que você está pensando. Como assim? Se nosso cérebro está conectado... Mas você está tendo uma crise de pânico na rua. Eu vou tomar uma... você não está perto de mim. Não, você está na rua. Você tem uma crise de pânico. Entendi. Mas nossos cérebros, de alguma maneira, podem se conectar. Mano... Mas eu vou te dar um exemplo que existe hoje. Hoje, não vamos esperar o futuro chegar. Eu vou te dar, vamos lá, 5 exemplos de BrainNets que existem hoje. Funcionando. Em tempo real. E todos nós sabemos o que é. E vou fazer melhor. Não vou dar só em seres humanos. Vou dar BrainNets da natureza. Porque o que nós descobrimos é que esse fenômeno escala. Ele não está só nos macaquinhos, não está só nos ratinhos. Ele está nos seres humanos, ele está em passarinho, ele está em golfinho, ele está em baleia. Por quê? Porque a natureza... Eu odeio usar a palavra algoritmo de forma leviana, mas nesse momento eu não posso escapar. A natureza, o processo de evolução descobriu um algoritmo que funciona para otimizar. A única coisa que a evolução quer fazer é otimizar a sua sobrevivência. Certo. Da sua espécie. Passar o gene e sobreviver, tá? O que ela descobriu? Que se eu formasse grupos sociais, eu teria muito mais chance de sobreviver. De bactéria e vírus. O que nós vimos na pandemia, ninguém falou disso, tá? Nós vimos uma BrainNet, sem cérebro. Cara. Porque quando... Era o vírus tentando sobreviver. Não. Quando o coronavírus começou a atacar o sistema imune nosso, do hospedeiro, outros vírus começaram a abrir portas para eles entrarem e causarem problema. É por isso que nós tivemos uma crise de influenza, dengue, explodiu tudo ao mesmo tempo. Nós somos os mediadores de uma BrainNet viral sem cérebro. Mas como elas souberam? Nós conectamos eles. Eles souberam porque o sistema imune deu essa quebra, porque o Covid atacou o nosso sistema imune, ou o vírus da AIDS, por exemplo, 30 anos atrás, a mesma coisa. Nós somos os mediadores de uma BrainNet viral. Bactérias. As bactérias agem em comando no intestino. Nós falamos disso aqui, né? Sim. Bilhões, tem mais bactéria do que... mais bactéria que célula, né? Essa é a hipótese. Tem mais DNA não humano do que humano. Mais DNA. Nós somos colonizados, né? O nosso tubo digestivo tem toda uma civilização bacteriana que nos permite estar vivo. A gente acha que se o ET chegar um dia na Terra, vai olhar pra gente. Então vamos lá. Deixa eu te contar as BrainNets ao seu redor. Quando você sai na rua e vê um passaredo de andorinha... Em São Paulo é difícil, mas em Campinas você vê o passaredo de andorinha fazendo aqueles voos. Todo sincronizado. E ninguém bate. Você já notou que ninguém bate com cabeça com ninguém? Os desenhos não tem delay, né? Nós estamos falando. Eu tive no Egito várias vezes, mas uma vez no Egito os caras me falaram: olha o que é uma praga de gafanhoto chegando aqui. É tudo organizado. Bilhões de insetos voando em formação e ninguém bate de cabeça com ninguém. Essa é uma BrainNet. Quando você vê um cardume no mar, de baleias migrando, né, do norte para o sul, ou de golfinho, tubarão, ou peixe, não interessa. Esta é uma BrainNet. Formiga. Você vê formiga, você vê abelha, você vê um time de futebol, você vê uma orquestra sinfônica. O time de futebol vai chegando num nível de sincronia. Eu medi eu já contei isso, acho que eu comentei, na vez que eu vim aqui eu ia fazer, mas agora eu fiz. Escrevi lá, fui no Palmeiras e medi em jogadores do Sub-20 com EEGs, pondo o trocinho na cabeça, vendo eles ouvirem o técnico do Palmeiras dar um comando, vocês vão jogar assim. Aliás, fala pro Abel vir aqui, cara. Eu não tenho mais contato com ele, não tenho toda essa coisa. Eu fiquei muito próximo dele durante um período porque Quero muito falar com ele. Ele quis que eu demonstrasse esse prato, eu demonstrei. Que legal. Quando eu fiz isso no CT, pondo na parede, na tela do CT, o cérebro dos meninos, quando ele falava, pares de jogadores do Sub-20, quando ele falava, o lobo pré-frontal dos meninos sincronizava. Entendi. Sincronizava como se fosse um único cérebro. Essa é a BrainNet. Tá? Quando eu falei com os moleques, não aconteceu nada. Sincronizou nada. Mas quando vem o Alpha Monkey ali, né, falar, olha, vocês vão jogar assim, né? Então, a BrainNet, a minha teoria é que a BrainNet é o substrato neurocientífico, neurofisiológico
da formação de grupos sociais coesos. Eu estava estudando outro dia a evolução dos lobos. Durante a pausa aí de dezembro, eu li vários artigos e um livro sensacional sobre como os lobos viraram cachorros. E a tese de um escritor sensacional, eu não vou dar o nome que está no meu computador, não vou lembrar o nome, é que a gente fala da domesticação dos lobos viraram cachorros, né? Na verdade, eles domesticaram a gente. A gente domesticou, mas eles também domesticaram a gente, porque eles nos ensinaram a caçar em grupo. Essa é a tese do cara. Tá, que é sensacional. Quando os lobos perceberam que eles iam ter acesso à comida mais fácil, eles não iam ter que despender tanta energia, porque o que sobrava da caça dos caras era para eles, eles começaram a demonstrar para nós como eles caçavam. E os seres humanos foram falando, opa, tem uma estratégia aqui. Nós formamos uma BrainNet interespecífica, não só de membros da mesma espécie. Nós sincronizamos com os lobos. Então, o Darwin hoje, se tivesse sentado aqui, eu acho, ia ter um ataque apoplético, porque a teoria toda dele, que começa, né, a origem da espécie, é cachorro, né? Domesticação dos cachorros. Porque a família dele criava cachorros. A teoria inteira da evolução não é só que grupos sociais dentro de uma espécie foram formados. Mas no nosso caso, e em outros exemplos, as espécies que nós domesticamos é porque nós conseguimos sincronizar com elas. Gado, galinha, lobo, tudo aquilo que nós conseguimos domesticar a nosso favor, cavalo. Causou também um efeito na gente.